Uma das parábolas mais conhecidas e profundas ensinadas por Jesus, a parábola do semeador. Uma história simples, mas cheia de significados espirituais que podem transformar a nossa forma de entender a palavra de Deus e como ela age em nossas vidas. Vamos juntos descobrir o que Jesus quis nos ensinar por meio dessa parábola. Jesus contou essa parábola em meio a uma grande multidão, usando exemplos simples da vida cotidiana de um agricultor. Naquele tempo, as pessoas entendiam bem o processo de plantar e colher. Ele usou essa analogia para revelar verdades profundas sobre como cada um de nós responde à palavra de Deus. A história começa assim. Um semeador saiu a semear suas sementes. Enquanto espalhava as sementes, elas caíram em diferentes tipos de solo. Algumas à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outras entre espinhos e, finalmente, algumas caíram em boa terra. Agora, vamos mergulhar no significado de cada tipo de solo. Jesus explicou que os solos representam diferentes tipos de corações que recebem a mensagem de Deus. Primeiro, temos as sementes que caem à beira do caminho. Estas sementes representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas ela não penetra no coração delas. Antes que possa germinar, Satanás vem e a remove, como os pássaros que rapidamente comem as sementes. Essas são as pessoas que ouvem, mas não compreendem ou não dão atenção à mensagem. Em segundo lugar, temos as sementes que caem no terreno pedregoso. Essas sementes rapidamente brotam, mas logo secam porque não têm raízes profundas. Jesus disse que isso representa aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas sua fé é superficial. Quando enfrentam dificuldades ou perseguições, elas desistem, pois sua fé não é forte o suficiente para resistir. Depois, há as sementes que caem entre os espinhos. Essas sementes crescem, mas são sufocadas pelos espinhos, que simbolizam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os prazeres mundanos. As pessoas que se encontram nessa situação ouvem a palavra, mas ela não prospera em seus corações porque estão muito distraídas com as preocupações e desejos materiais. Finalmente, temos as sementes que caem em boa terra. Estas sementes germinam, crescem e produzem frutos, 30, 60 e até 100 vezes mais. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, a aceitam de coração aberto e a colocam em prática. Essas pessoas permitem que a palavra crie raízes profundas e transformem suas vidas, gerando frutos espirituais abundantes. A parábola do semeador nos desafia a refletir sobre o estado de nosso próprio coração. Será que estamos permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas em nossas vidas? Ou estamos deixando que as distrações, preocupações ou dificuldades a sufocam? Jesus nos chama a sermos boa terra, onde a palavra de Deus pode crescer e dar frutos espirituais que impactem não apenas nossas vidas, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Então, como podemos ser esse solo fértil que Jesus descreve? Aqui estão 3 passos simples para aplicar essa parábola em sua vida. Ouça a palavra de Deus com atenção, seja por meio da leitura da Bíblia, da oração ou do ensino. Abra seu coração e mente para receber a mensagem de Deus. Deixe a palavra criar raízes profundas. Dedique tempo para meditar nas Escrituras e permitir que elas moldem sua vida. Afaste as distrações. Identifique as coisas que podem estar sufocando sua fé, preocupações, desejos materiais ou o estresse do dia a dia e entregue-as a Deus. Lembre-se,
O objetivo é que a palavra de Deus frutifique em sua vida de uma maneira que faça a diferença para você e para aqueles ao seu redor. Agora, vamos falar sobre uma parábola curta, mas muito poderosa contada por Jesus. A parábola da semente que cresce. Essa história simples, mas profunda, revela uma lição importante sobre o reino de Deus e o mistério do crescimento espiritual. O reino de Deus é como um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, quer ele esteja dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma produz o grão. Primeiro a planta, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Assim que o grão está maduro, o homem colhe com a foice, porque chegou a colheita. Essa parábola pode parecer simples à primeira vista, mas há muitos significados profundos escondidos nela. Jesus usou a imagem de um agricultor e de uma semente para descrever o reino de Deus. Vamos dividir essa parábola em partes e entender seu significado espiritual. Primeiro, Jesus fala sobre o agricultor que planta a semente. Esse agricultor representa qualquer um de nós que espalha a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Lançar a semente é o ato de compartilhar a verdade de Deus, seja em nossas conversas, ações ou orações. Mas o interessante aqui é o que acontece depois. A semente, uma vez plantada, começa a crescer. E aqui está o mistério. O agricultor, mesmo sem saber como, vê a semente crescer. Jesus está nos mostrando que, uma vez que a palavra de Deus é plantada nos corações, o crescimento espiritual acontece de forma invisível e misteriosa. Não somos nós que fazemos a semente crescer, é o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Jesus destaca que o crescimento acontece de forma gradual. Primeiro a planta, depois a espiga e finalmente o grão cheio. Isso representa o desenvolvimento espiritual. O crescimento na fé é um processo, não algo que acontece instantaneamente. Precisamos ter paciência e confiar que Deus está trabalhando em nós e nas pessoas ao nosso redor, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Então, qual é a lição central dessa parábola? Jesus está nos ensinando que o reino de Deus cresce de maneira misteriosa e muitas vezes invisível aos nossos olhos. Nós podemos semear, mas é Deus quem faz a semente crescer. Ele trabalha de forma sobrenatural nos corações das pessoas e, mesmo que não entendamos como, podemos confiar que a sua palavra nunca volta vazia. Jesus também nos lembra que no final haverá uma colheita. Isso simboliza tanto o crescimento espiritual dos crentes, quanto o julgamento final, quando Deus colherá os frutos da sua obra em nós e no mundo. Nossa responsabilidade é semear a palavra e confiar no processo de crescimento que Deus supervisiona. Agora, como podemos aplicar essa parábola à nossa vida diária? Aqui estão 3 formas de praticar essa lição. Confie no crescimento invisível. Ao compartilhar o Evangelho ou viver sua fé, lembre-se de que você não está no controle do crescimento espiritual. Deus está trabalhando de maneira invisível nos corações, então tenha paciência. Plante sementes sempre que puder, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Continue plantando a palavra de Deus nas vidas de outros através de palavras e ações. Cada pequeno ato de bondade ou oração é uma semente plantada. Seja paciente com seu próprio crescimento. O crescimento espiritual é um processo contínuo. Não desanime se você não vê mudanças rápidas em sua vida. Assim como a semente, o desenvolvimento espiritual é gradual, mas Deus está sempre trabalhando. Assim como o agricultor espera pacientemente pela colheita, nós também devemos confiar que Deus está preparando uma grande colheita em nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. A parábola da semente que cresce nos lembra que o reino de Deus está sempre avançando, mesmo quando não conseguimos ver. Nós semeamos a palavra, mas Deus é o responsável pelo crescimento.
Espero que essa mensagem tenha inspirado você a confiar mais em Deus e a semear a palavra com fé e perseverança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Até o próximo vídeo e que você continue semeando e confiando no crescimento que Deus está operando em sua vida.